Então, todo momento que você sai do seu eixo, você desestrutura emocionalmente, você muda de linha de tempo. Toda vez que você se culpa por algo, se diminui, se desmerece, se compara a outras pessoas, você sai, se desvia de linha de tempo. Então tem pessoas que falam assim: "Não consigo cocriar minha realidade", porque você não sustenta o seu campo em coerência vibracional. Porque você faz um trabalho lá, sei lá, de qualquer coisa que você faça, um ritual, um trabalho de registro acástico, não importa, uma mesa radiônica, não importa. Aí você saiu alinhado. Você tá lá, ai, as coisas começaram a dar certo. E aí, de repente, você começa a se auto-sabotar, se julgar, se comparar. Aí você passa lá a rede social, você fala assim: nossa, fulano, não sei o quê. Você já se comparou, você já se diminuiu. Aquilo vão formando sublinhas onde você vai saindo. Então, você não cocria a sua realidade porque você não consegue sustentar o seu campo. Se suas emoções oscilam, você vive desequilibrado, você vive estressado, o que quer que seja, você oscila e não sustenta o teu campo em coerência. Então, pessoas não cocriam realidades, porque quando elas fazem o trabalho, acontece o alinhamento, tudo está ali no fluxo, elas se auto-sabotam de múltiplas formas para criar esses desvios vibracionais. Então, as linhas de tempo, elas operam e a gente precisa aprender a voltar para a nossa linha mestra. Eu falo linha mestra como uma forma só da gente também linearizar o processo, porque a gente não é só a linha mestra que é a boa, tá? A gente tem outras linhas que tem coisas boas acontecendo também. Mas geralmente tem desvios vibracionais, bloqueios, atrasos. Aquela pessoa que ela quase consegue as coisas, eu quase consegui, eu quase venci, eu quase fui escolhida, eu quase consegui aquele emprego. São desvios vibracionais de linhas de tempo. Isso daí, esse assunto ele é mega interessante porque faz com que as pessoas raciocinem, né? Raciocinem o tempo todo. Foi até esse fim de semana mesmo, eu decidi assistir novamente aquele filme Efeito Borboleta, né, com a minha esposa. Tem relação com isso? É uma relação muito Total, porque você grande com isso, muda. né? Não, é muito, né? Total. Muito referência, né? É. E aí tem um certo momento do filme que você olha pro... Eu não vou nem dar spoiler, porque alguém pode não ter assistido. Que você olha e você quase cai numa cilada de achar um negócio que não é lá. Isso daí o pessoal vai ter que assistir depois. Mas é muito interessante. Porque, como você falou, o sustentar é muito complicado, porque assim, a gente vê diversos conteúdos na internet. Vamos fazer as afirmações, beleza. A afirmação funciona? Olha, é melhor falar do que não falar, na minha opinião, né? Melhor falar coisa boa do que ficar se auto-sabotando. Mas aí a pessoa vai lá, fica meia hora falando por dia. Ah, eu sou, eu sou, eu sou. E 23 horas barra 30 ela fica se sabotando. Então, ela jogou um monte de areia em cima daquilo, né? Então é muito legal você falar sobre isso, porque o poder de sustentar eu acho que é o maior desafio das pessoas. Quem consegue fazer uma afirmação positiva quando deu uma topada com o dedinho no sofá? Ninguém. Mas também isso não vai acontecer todo dia com a pessoa, né? São os desafios que você falou. Você colocou um termo rede consciencial. Acho que muitas pessoas não ouviram falar ainda sobre isso. Seria o próximo a uma egrégora? O que que é? Não, a rede consciencial, eu cheguei a falar até no nosso início, assim, mais ou menos, porque lembra quando eu falei que nós somos originários de consciências expandidas, serafins, erelins, galgalins? Essa é a nossa rede. Eu nominei como rede consciencial de origem cósmica. Por quê? Porque é uma rede de consciência de onde nós fomos originados e onde começaram a acontecer as fractalizações. Então, quando você se conecta com essa rede, que é a sua origem cósmica, às vezes você vai falar para mim, ai, mas eu não sei se eu sou serafim, ele não importa. A gente tem o nome, rede consciencial. Então, você se conecta com essa energia de onde vieram essas fractalizações mais próximas da gente, e dali veio a presença eu sou, que é a consciência, é a mônada, é a consciência monádica, é a sua família de alma, onde todos esses fractais são você, onde está o seu eu superior. Então, a rede, se a gente for trabalhar nessa verticalização, sou eu aqui, meu eu superior, minha presença eu sou, e minha origem, que seria Serafim, Erelim, Galgalim.
Ofanim, tá? Essa questão da mônada é bem complexo o assunto, né? Quando eu vejo bate-papos sobre isso, né? É como se todo mundo tivesse trabalhando por um aspecto único ali, né? Mas Sim. aí individualiza, só que é o que você falou, individualiza, mas mexe na linha do tempo de tudo ali, né? Aí é que tá, exatamente. Você tocou num ponto perfeito, que eu não ia lembrar se você não tocasse. Se eu estou acessando os meus registros akáshicos, mudo alguma informação, você afeta toda a sua presença, toda a sua rede monádica, todos os seus fractais, eles são imediatamente impactados. Aí você fala assim, mas eu sou um grão de areia. Você não tem ideia. E isso está modificando informação no seu DNA, está modificando informação no seu akasha, você está impactando em níveis que você não tem ideia de que você está impactando. E aí começa o efeito borboleta. Porque você está mudando linhas de tempo, não só suas. Você está mudando linhas de tempo de toda essa rede que é você mais expandido. Você percebe que a gente começa a entrar num nível onde você compreende que você pode mudar contextos em níveis astronômicos, porque é complexo, mas ao mesmo tempo a gente impacta. A gente se sente separado, mas nós não somos separados. E quando a gente fala até dessa questão da origem cósmica, às vezes você fala assim, mas qual é a sua origem? Eu sou arcturiano, eu sou pleiadiano, eu sou siriano. Você é tudo isso. Porque, assim, quando a gente fala qual é a minha origem cósmica, é o seu eu superior. Nós somos daqui, porque a fractalização nos colocou aqui, tá? Então, assim, o meu eu superior, o meu Michele, é das Pleiades, tá? Isso aqui é o que eu tenho de mais próximo. Próximo, linearmente falando. É o que está pulsando com mais força. Só que se a gente começa a abrir toda a rede, a presença eu sou, todo mundo ali, você começa a abrir, você é tudo. Porque todas essas partes que são você, que lembra que eu falei que a fractalização não é a metade de algo, é algo inteiro? Nós somos tudo isso. Então, nós temos em nós frequências aí, fractais de Lira, de Vega, de Andrômeda, de Órion, de Sírios, de Arcturus, de todos os lugares. E isso está codificado no nosso DNA. E quando você começa a entender que você é todo esse potencial e essas ativações começam a acontecer, automaticamente você lembra de quem você é. E você não é uma coisa, assim como a sua missão não é uma coisa, assim como a experiência não é simplista. É sobre você entender que você é o cosmos em ação, só que vivendo uma experiência que aparenta ser limitada. Então, eu acho que o grande lance da gente aqui é entender esse multipotencial, multidimensional que nós somos na experiência. Eu acho que essa é a nossa grande sacada. É fácil? Não, Michele, você fala, parece que é uma história linda. Eu sei que não é fácil, eu também tenho desafios. Eu também dou uma topada na pedra. Eu cheguei ontem, meu quarto estava inundado. Então, assim, são coisas que acontecem. Mas como é que você escolhe ser na experiência? É óbvio, vai ter momentos que eu vou xingar alguém? Vou xingar, porque eu também xingo, tá? Então, assim, mas tem momentos que eu vou olhar para um outro paradigma. E vai ter momentos também que eu vou xingar e depois eu vou falar, cara, transmuta isso aqui. Vamos inverter esse negócio aqui, vamos trabalhar nisso para que a informação mude. E olha, eu vou até me lembrei de um negócio. Uma vez, num trabalho de registro acástico, eu estava fazendo a leitura para uma pessoa. E veio o mentor dessa pessoa, e ele deu uma informação que eu achei brilhante, que serviu para mim, e eu sempre ensino sobre isso quando eu tenho oportunidade. Ele falava o seguinte: quando você sentir raiva, qualquer coisa que te destempere, que te desestruture, você faz assim, por exemplo, você tira aquela raiva, aquele pensamento que você está tendo, visualiza ele na sua mão, joga uma chama violeta, transmuta. É para ser rápido, para ser fácil, não é para você ter que procurar um texto, falar, não, eu transmuto agora essa raiva em sentimento de paz, de amor, de alegria, de compreensão. Respira, visualiza, coloca de volta. Acabou, 30 segundinhos, foi, vai para a vida.
É o trabalho homeopático, é o trabalho da formiguinha, que você acha que não tem impacto, mas quando você vai olhar ao longo de 6 meses, aquilo traz uma transformação absurda. Então, a gente não precisa de nada complexo. E ele falava ainda assim: é para ser simples, vocês complicam demais. É para ser simples. Continuar. O ponto que você falou, eu acho que, pô, continua. Porque, assim, não tá dando certo, mas quanto tempo você tá... Quanto tempo é? Tipo, é um dia, 2? Ah, uma semana vai bem, mas quantos anos você já viveu? Eu tô aqui faz anos nesse caderno aqui. E eu vou ficar 2 meses fazendo um E eu negócio. quero que a vida de tudo que já aconteceu mude instantaneamente. É a geração Nescau, hoje todo mundo quer as coisas instantâneas. E não é assim. E outra coisa, a gente tem uma visão muito limitada do que a gente julga ser positivo e negativo. Por que é tão importante a gente se conectar com o eu superior e a presença eu sou e a rede? O seu eu superior, geralmente os eus superiores, tá? Eles vibram em 6ª, 7ª, 8ª, até a 9ª dimensão, geralmente. Quando a gente estuda dimensões de realidade, geometrias, você entende o seguinte, que uma energia, um ser de 2ª dimensão, ele consegue enxergar com clareza as dimensões abaixo, a primeira. Um ser de 3ª, a gente enxerga com clareza 2ª e 1ª. O de 4ª, 3ª, 2ª, 1ª, sucessivamente. O de 5ª, todas sucessivamente. Você enxerga com clareza. Então, quando você se conecta com o seu eu superior, que é você num estado mais expandido, ele enxerga a tua realidade aqui muito fácil. É como se fosse um tabuleiro de banco imobiliário, onde ele tá vendo todos os seus caminhos, tá vendo as possibilidades, tá vendo tudo. E às vezes você tem uma experiência que você julga que deu tudo errado. Deu tudo errado, foi demitida, fiz o trabalho tal e fui demitida do meu emprego. Você acha, na sua visão limitada, que aquilo é uma experiência negativa, sendo que você não está conseguindo enxergar a complexidade de tudo que acontece. Às vezes você está saindo de uma rota, de uma linha de tempo, e está sendo colocado em outra, onde você vai se realizar, onde você vai ter mais satisfação do seu viver, onde você vai ser melhor remunerada. Então, a gente tem a questão da dualidade, a forma que a gente enxerga a realidade é extremamente limitada. Então, quando você está nessa conexão com essa verticalidade, com a sua rede, você começa a entender que alguns processos não são simplistas assim. E a conexão com o eu superior, ela vibra justamente na frequência do entusiasmo, de você se manter. Acontecem coisas que você julga que não são boas, você se manter numa frequência de que não tá legal, vai dar tudo certo. E tá tudo certo. Aí eu vou te contar até uma experiência assim que aconteceu, que eu estava vindo para São Paulo, e eu tinha, como eu tinha te falado, eu tinha 2 podcasts agendados, e no caminho do aeroporto, eu estava conversando muito com um deles, e o outro eu falei: ué, eles não me confirmaram, porque eu já tinha marcado há mais de 3 meses. Aí eu mandei uma mensagem, e aí a pessoa me falou: olha, queria até te pedir desculpas, mas a gente não vai poder, porque tá em obra, não sei o quê. Aí, no primeiro momento eu falei assim: caramba, porra, tô indo para São Paulo, né? Aí eu falei assim: deixa pra lá. Eu vou ver se eu arrumo algum outro podcast para ir. Se não tiver, eu vou sair, porque eu tenho um monte de amiga em São Paulo, que eu fico um tempão sem ver. Não, tô indo, vou almoçar fora, vou fazer alguma coisa, vou bater perna na Paulista. Aí o que aconteceu? Eu tava com 2. Acabaram que um saiu, entraram mais 2, e quase entrou o quarto, só não consegui por causa da incompatibilidade da agenda. Mas então você tá entendendo? Quando você se mantém numa frequência de entusiasmo, de que tá tudo certo, de que eu poderia ter julgado aquilo como algo negativo. Eu podia ter ficado com raiva, com ranço, xingado, esbravejado. Não, eu falei, cara, não, vou bater perna na Paulista, vou para outro podcast, vou almoçar, sei lá. Eu adoro vir para São Paulo. Aí eu falei, não, tá tudo certo. As coisas imediatamente fluíram. Por quê? Porque você se mantém em coerência vibracional.